e entra em curso a fase 2 do plano bolsonarista no que se refere a esse último plano agora da carta que o seu Jair emitiu para o Flávio para definir ali a procuração para definir quem seria realmente o herdeiro do comando bolsonarista enquanto ele está preso. E dessa vez entra em curso, até alguém estava bem sumidinho, voltou com todas as estratégias, não só para cumprir essa parte da estratégia, a parte 2 do plano, mas também lançando mão de outras estratégias nesse contexto, né? Mentindo, fazendo falácias, comparações incabíveis, como você faz. Nicolas Ferreira. Ontem já mostraram o vídeo do Eduardo Bolsonaro fazendo a mesma coisa, hoje tem Nicolas Ferreira, tem aquele advogado, ex-desembargador aí, que já foi até preso no STF. Toda a corja está engajada agora nessa fase 2. Como assim fase 2, onde você já falou 3 vezes? Que papo é esse de fase 2? Nesse contexto, né, neste tipo de estratégia bolsonarista, eles têm 2 fases. A primeira fase consiste em procurar algo extremamente ilegal e que, se concluído com sucesso, será um benefício. Por exemplo, fazer uma motociata como campanha antecipada. Só um exemplo. No caso, agora, foi a carta. Se o negócio der certo, você colhe o benefício, né? Mas se não der certo, se a justiça intervir, bloquear, proibir o Flávio Bolsonaro de falar com seu pai, como foi que aconteceu, a gente colhe o benefício também com o jus esperneante, que é botar as pernas para cima, igual o Neymar, e se fazer de vítima. Ai, meu Deus do céu! Coitadinho do Bolsonaro! Esse Xandão é muito ruim! Isso funciona extremamente bem com pessoas ignorantes, fanáticas, religiosizadas fanáticas e bolsonaristas, né? Que é o que eles estão fazendo agora, como eu disse, a fase 2. Xandão intercedeu, proibiu Flávio Bolsonaro de falar com seu pai por 30 dias e agora vem a esperneação. Nesse vídeo eu vou mostrar para você alguns esperneios e vou desmentir, é claro, principalmente um dos argumentos que eles estão usando, a falsa comparação, a falsa simetria, dizendo que Lula deu várias entrevistas e mandou várias cartas enquanto estava preso e o Bolsonaro não pode fazer isso. Ai, meu Deus, nenhumazinha, só uma cartinha. Vou mostrar para você que é mentira, essa comparação é mentirosa. Primeiro que a prisão de Lula, as prisões e as limitações impostas por uma prisão dependem do crime. O crime do Bolsonaro foi muito diferente daquele que foi imputado incorretamente ainda a Lula, que veio a ser removido, né? Além disso, Lula exerceu os seus direitos por meio do processo correto na justiça. E os Bolsonaro sempre fazem isso. Como eu disse, é parte 1, a fase 1 é fazer algo de forma ilegal, para justamente desafiar a justiça a cumprir o seu papel para cair na fase 2. Bom, só aqui você encontra esse tipo de explicação, né? É só aqui a gente finge que é, né? Para me agradar. Me agrada aí, poxa, pelo amor de Deus, né? Então tá aí. Vou mostrar para vocês o desmentido do Nicolas. Se você tá chegando agora para esse canal, se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, sente o dedo no like. Eu acho que o que você pode fazer muito para ajudar é se inscrever. O botão de inscrição está sendo uma das coisas mais importantes nos vídeos do YouTube. Pessoal que queria ajudar através de Pix, eu vou colocar de volta o Pix aí. Quem não quiser assinar pelo YouTube, faça o seu apoio, né? Pague o seu ingressinho do nosso programa lá pelo Pix. Isso ajuda muita gente a restabelecer a ordem financeira aqui no canal. Alexandre de Moraes acaba de tomar uma decisão dizendo que o Flávio não pode visitar Jair Bolsonaro por 90 dias. Ou seja, coincidência ou não, o Flávio vai ficar sem conversar com o seu pai, o maior líder da direita, até o final do primeiro turno. Mas primeiro erro, ele vai ficar sem conversar com um bandido condenado por mais de um crime, orquestrador de golpe, tão perigoso quanto líder do PCC, Fernandinho Beiramar, Marcola, essa galera toda. É com essa pessoa que o contato foi cesseado. Só para ficar claro. Com certeza isso aí é só mais uma coincidência. Não é coincidência. Foi resposta a uma ação tomada pelo próprio Flávio Bolsonaro de desobediência da lei.
Por exemplo, essas coincidências aqui. O Bolsonaro, por exemplo, agora está preso e ele não pode sair de casa, obviamente, não pode ter redes sociais, não pode falar por terceiros por redes sociais, não pode fazer nada. Literalmente estão matando o cara em vida. Agora Não estão matando o cara. Ele escolheu esse caminho. Esse é o caminho que ele escolheu. Quando você vai preso... Nicolas, deixa eu contar uma coisa pra você, menino criado no leite com pera e talvez outras coisas mais fálicas. Quando uma pessoa vai presa, ela perde todos os contatos sociais. Ela não tem direito a mais nada disso aí que você está falando. Nada. A não ser que o juiz autorize. E foi exatamente isso que aconteceu com o Bolsonaro. A questão é que todas as narrativas de vocês partem de um caminho de tentar desfavorecer, desmerecer a prisão. Ele não foi preso. Ele não está preso. Ele está sendo injustiçado e por isso deveria ter direitos. Não tem. Ele está preso. Você goste ou não, discorde ou não, ele está preso e não tem esses direitos. E sobre o aumento das restrições, isso é uma condição para que ele fique em casa. O seu presidente foi preso por tocar golpe via internet. Estar na internet é a principal coisa que ele não pode fazer. Ele não violou qualquer uma das ordens. É a principal. É tipo você ser preso por desviar emenda e aí ser pego desviando emenda de novo. Tá? Isso aí ficou recadinho pro Valdemar e pro Eduardo Cunha. não pode receber visita nem do próprio filho, né? Mas como será que o judiciário Podia. Mas o filho usou a visita de forma indevida. tratava quando era o Lula preso? E lembrando que há uma diferença gigantesca, né, entre a prisão do Bolsonaro e o caso. Obviamente, não pode ter redes sociais, não pode falar por terceiros por redes sociais, não pode fazer nada. Literalmente estão matando o cara em vida. Agora não pode receber visita nem do próprio filho, né? Mas como será que o judiciário tratava quando era o Lula preso? E lembrando que há uma diferença gigantesca, né, entre a prisão do Bolsonaro e Lula, né? Porque um foi condenado aqui por um golpe que não teve nem arma e o outro aqui foi preso por corrupção passiva, lavagem. Eu acho interessante como, de novo aqui, ele faz a comparação tentando fazer parecer que o crime do Bolsonaro é menor. Meu amigo arrombado, o crime que o seu Bolsonaro cometeu é o mais gabaritado no Código Penal. Não, vai estudar, moleque ignorante e imbecil, que chegou a ser deputado graças a escalar a imbecilidade alheia. Você é um ignorante completo. Vá pegar um livro de direito e ler. O crime que o seu Bolsonaro cometeu está numa escala muito superior a ser ladrão, que é o que você acusa o Lula. E ele ainda mente dizendo que o Lula foi preso por lavagem de dinheiro. O Lula não foi preso por lavagem de dinheiro. Ele não foi preso por lavagem de dinheiro. Ele foi preso por receber o triplex em forma de propina. Só que depois, até isso, o Moro teve que ser retirada a sentença porque mostrou-se que não tinha nada disso. Não conseguiram nem mostrar o que foi que o Lula fez, já que ele não estava no poder, e não mostraram o que ele fez quando estava no poder para merecer essa propina. Né? Não conseguiram nem provar que o trem era do cara, mas em sendo do cara, vale isso que eu acabei de falar. Então eles partem dessa narrativa. Ficar especialista em narrativa. Vamos falar que o crime do Bolsonaro é mais simples. Não é. E não fosse mais simples, vamos supor que não é mais simples. Não, tá bom, não é mais simples. Mas toda prisão precisa impedir aquele crime que está em curso, pelo menos. Então, foi preso porque bateu na mulher. A cadeia tem o principal objetivo de impedir esse cara de bater em mulher. Foi preso porque falou no telefone. Vamos supor que seja aqui. A cadeia tem o principal objetivo de impedir aquele cara de falar no telefone de novo. Foi preso porque traficou armas. A cadeia tem o principal objetivo de impedir aquele cara de traficar arma de novo. O Lula foi preso porque roubou um triplex, não foi? Então, a cadeia tem que impedir o Lula de roubar o triplex de novo. E o teu Bolsonaro foi preso por coordenar um golpe pela internet. Então, ele não pode ter acesso à internet. Não pode, nem por meio de um, nem de dois, nem de primo, nem de irmão, nem de carta, não vai ter acesso à internet. Está escrito isso na determinação. Ou você também, além de burro e ignorante, é analfabeto, Nicolas. Ou você conta com a analfabetização das outras pessoas para mentir dessa forma. É porque a mentira me enoja e você mente como quem respira o oxigênio. É mentira.
Mentira, simples mentira. Não precisa defender Lula. É que é mentira. Dinheiro, enfim. Mas vamos ver como é que era o tratamento com Lula? Com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. É isso mesmo, ele fez da prisão um gabinete ali improvisado para poder tratar sobre temas de campanha eleitoral. Em 6 meses, o Lula recebeu 572 visitas lá na cadeia. Tem entrevista, tanto para a imprensa. O Lula recebeu 50 bilhões de visitas, se ele quiser receber, e se o juiz autorizar, na cadeia. Cada uma delas foi autorizada por um juiz. É isso que você não entende. Primeiro que aquilo é manchete de jornal, faz de QG, um escritório, ia um advogado de cada vez lá falar com o Lula, do mesmo jeito que o advogado de cada vez falar com o Bolsonaro, até ele começar a cortar a porra da tornozeleira eletrônica. Até os advogados começarem a transformar aquilo em formas de trazer informação para as pessoas nas redes sociais. Coisa pela qual o Lula não foi condenado. Então deixe de ser cínico. E é mentira que Lula fazia e falava com quem queria. Inclusive, passou-se muitos meses, passou a eleição inteira, até que se fosse autorizada uma entrevista do Lula. Esse vagabundo vai falar que o Lula deu entrevista aqui. Vamos lá. Local quanto também internacional. Até Martim da Vila, Chico Buarque foi lá. E reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. É isso mesmo, ele fez da prisão um gabinete ali improvisado. Prisão e não a casa dele. Para poder tratar sobre temas de campanha eleitoral. Em 6 meses, o Lula recebeu 572 visitas lá na cadeia. Tem entrevista, tanto para a imprensa local quanto também internacional. Até depois da eleição, inclusive não deveria ter sido, não existia nenhuma razão para não autorizar a entrevista do Lula, já que até o Fernandinho Beiramar da entrevista e ele não tinha nenhuma proibição de falar em rede social. Não tem nenhum problema quanto a isso. Não foi estar em rede social que levou o Lula para a cadeia. Agora, se o Bolsonaro foi. Mau uso de rede social, portanto, mesmo o preso ele não pode usar. Entende isso? E é mentira que o Lula deu entrevista antes da eleição. Ele não deu. Ele não pôde opinar na eleição e sem nenhuma lei proíbe isso. Foi simplesmente porque, quando é contra um esquerdista, há interferência judicial que você vive de falar que aconteceu, que acontece com vocês e não acontece. Bolsonaro rasgou a porra da tornozeleira e está em casa ainda. O Lula nem sequer teve essa chance. Aliás, até teve, na verdade, de usar a tornozeleira, teve, Lula não quis, porque sabia que ia provar sua inocência. Mas deixa o Lula cortar a tornozeleira em casa para ver se ele não apanha da polícia. Queriam jogar ele de cima do avião quando ele foi transportado para a cadeia. Você é um cínico, é um safado, é um vagabundo, é a pior pessoa que essa nação já produziu. E eu não tenho medo de você, não tenho, porque você é incompetente, mentiroso, que as suas informações são mentira. Não existe outra definição para o que você faz. Mas eu não vou ficar aqui falando, não, eu vou colocar um advogado para falar. Ele está citando esses momentos aqui, ó, em que cartas do Lula foram lidas. Como eu já disse, foram lidas com autorização judicial. E isso como medida paliativa. Por quê? Porque eles não queriam deixar o Lula falar. E não deixaram. O Lula não falou durante todo o processo eleitoral.